Olá, psicólogos do Método Isis. Vamos para essa aula que eu achei importante colocar aqui para vocês, tá? Para dar uma dimensão, né, dentro da teoria do Jung, do que a gente está falando quando a gente fala de polaridade. Como a gente teve a aula de ânima e ânimos, né? Eu acho que para ficar mais claro, eu quis trazer aqui nessa aula os princípios feminino e masculino e como isso vai integrando e como isso vai aparecendo, na nossa vida. A gente precisa lembrar que o Jung, gente, ele era um erudito, ele estudou muito, né? Então, assim, ele foi beber de várias fontes quando ele escreveu a teoria dele. Por isso que a teoria dele é tão viva, né? É um organismo vivo aí que ele foi mudando e ele foi vendo também através das vivências dele que ele depois escreveu nos livros negros, né? E a gente tem acesso a isso hoje. Né? Então, assim, como é que ele foi compilando e aquilo tudo foi fazendo sentido, né? Então, o Tao influenciou muito, né, o Jung quando ele fez isso, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui nessa aula, tá bom? Então, assim, quando a gente reconhece, né, que assim, o caminho do equilíbrio, gente, é o caminho do Tao, é o caminho da consciência, né? Então, quando a gente reconhece essa dança entre luz e sombra dentro da gente, é quando a gente se aproxima do self. E esse é o movimento, né, o objetivo do que o Jung chama de processo de individuação. É ter uma personalidade mais ampliada, tá? Então, aqui a gente vai explorar como esses conceitos do Yin e do Yang no Tao fazem, né, analogia aí com a psicologia do Jung, né, e em especial com os conceitos de ânima e ânimos. E eu vou trazer já nesse momento aqui, tá, a questão da alquimia. Nós vamos falar muito da alquimia no próximo módulo, tá? Mas eu já vou trazendo alguns conceitos aqui para isso já ir clarificando aí na mente de vocês, né? Porque assim, embora eu tenha dividido dessa forma, né, é muito difícil a gente separar do todo, porque a própria psicologia do Jung, gente, ela é uma psicologia integral, ela é uma psicologia que integra, né? A gente faz essa divisão dos conceitos para ficar mais fácil para explicar, né? Mas eu tô tendo necessidade de já entrar aqui com vocês em alguns conceitos e espero que isso faça sentido para vocês, tá? Então, gente, o que que é o Tao, né? O Yin e o Yang, né? É a dança da vida, né? Vocês já devem ter visto, né, aquele símbolo redondo, né, que tem uma divisória curvada no meio, tem a parte branca com uma bolinha preta dentro e a parte preta com uma bolinha branca no meio, né? Isso significa que cada totalidade contém a semente da outra dentro. Por quê? Porque isso é um movimento cíclico, né? Então, o Yin, que é a energia do princípio feminino, né? É uma energia receptiva, escura, tem a ver com a terra, com a noite e com o silêncio. Se a gente pensar no próprio corpo da mulher, né, a própria biologia da mulher, a fisiologia da mulher, ela traz esses princípios de forma muito clara, né? O útero, ele precisa receber a semente do masculino para gerar. A terra, ela precisa receber essa semente dentro dela para aquilo brotar de dentro dela, né? Então, esse vaso, ele é receptivo nesse sentido, para gerar vida, né? Por outro lado, aí é importante falar, né, que a biologia, né, o próprio esquema biológico, ele interfere no nosso esquema psíquico, né? Isso é um arquétipo em funcionamento, porque a biologia, a parte biológica e a parte psíquica, elas são também polaridades de uma unidade. Então, a nossa própria biologia, ela influencia no nosso psiquismo, na forma como a gente pensa e como a gente vai sentindo e se relacionando com aquilo. Por outro lado, gente, o Yang é o masculino, então é o ativo, é o claro, é o dia, é o sol, é a expressão, né? É aquilo que rompe, é a espada do discernimento, né? O homem, a energia Yang, ela tem esse movimento de ir para a vida, de discriminar, que é representado por essa espada. Né? É aquilo que rompe a unidade original. Então, se a gente pensar, né, no desenvolvimento da própria consciência, vamos pensar num bebezinho que nasce, ele está lá no útero da mãe, daí ele nasce, então ele vai conhecer esse feminino, ele vai ter o contato com essa mãe através do seio. E essa unidade de mãe e filho, né, que não conhece o pai, não conhece o masculino, né, tem muito a ver com essa unidade primordial que a gente falou numa outra aula desse Ouroboros, que é essa cobra que come a própria cauda, né?
Então, a partir de, um certo momento, né, essa unidade mãe e filho ela vai ser rompida pelo masculino. Então, a entrada do pai, que vem posterior na vida dessa criança, né, rompe com essa unidade, né, causa essa divisão do dois, que se torna três. Né? E aí, isso é uma analogia também para o nosso próprio desenvolvimento da nossa consciência. Então, uma energia, gente, não existe sem a outra, tá? E representa essa polaridade da própria natureza do universo, não exatamente só como opostos, né, mas como complementares, porque um não existe sem o outro. A vida não existe sem essa integração dessa polaridade, né? Por quê? Porque para isso acontecer nesse movimento cíclico e trazer essa transformação constante, precisa dessa polaridade. Essa polaridade é que gera essa energia para essa transformação desse movimento cíclico. Isso, gente, é a base da psicologia junguiana, né? Isso é a base de tudo aquilo que a gente está vendo aqui, tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Trazendo um exemplo aqui para vocês, né? Toda vez que a gente quer estancar esse movimento, a gente gera morte e não vida. Então, isso é visto, por exemplo, num arquétipo é, da, da, da mãe que aprisiona, né? A gente vê isso, por exemplo, em alguns símbolos, como, por exemplo, a aranha, né? Que tem aquela teia que prende, né? Então, assim, muitas mães, com medo da vida, elas acabam aprisionando os próprios filhos. Vocês já devem ter visto aí, né, no convívio de vocês, ou mesmo no consultório, aquelas mães que têm tanto medo, mas tanto medo que aconteça alguma coisa. Ai, que esse filho pode sofrer um assalto, que esse filho pode sofrer um acidente, que ela acaba tolhindo a vida desse próprio filho. Claro, né, gente, que racionalmente pensando, sim, existem muitos perigos, né? Mas às vezes essa proteção ela é tão excessiva que ela acaba não permitindo que essa pessoa viva a própria vida, né? Então, assim, mães que não deixam os filhos, por exemplo, fazer um intercâmbio, né? Claro, gente, depende de todo o contexto da história familiar. Eu estou dando aqui exemplos gerais, né? Mas isso para ajudar vocês a pensarem como isso vai reverberando na vida das pessoas. E esse tipo de pensamento tem que estar sempre com a gente para ajudar os nossos pacientes na clínica e a gente também com a nossa própria vida, tá? Então, a própria natureza, ela ajuda a gente a observar esses movimentos, né? Então, assim, nas estações, o inverno é o yin e o verão é o yang. Nas nossas emoções, o movimento de introspecção, ele é uma representação do yin. E o movimento de entusiasmo, que é aquele que vai para a vida, é o yang. Os ritmos do sono, né, e ação, o yin é o sono e a ação é o yang. A nossa respiração, ela traz esse movimento, gente. Inspirar, trazer para dentro é yin. Expirar, trazer para fora é o yang. Por isso, o trabalho com pranayama no yoga, ele ajuda a equilibrar esses movimentos dentro da gente. Tem dia que a gente está mais yang, tem dia que a gente está mais yin, né? Então, o equilíbrio é o movimento. Toda vez que tem uma rigidez, eu cesso esse movimento e aí a gente paralisa com a vida. Se a gente parar de respirar, a gente morre, né? Essa é uma metáfora linda para a gente entender o que acontece com esses processos. Fica mais fácil de a gente entender o ânimos e a ânima, a questão dos opostos na psicologia do Jung, né? E falando do self, gente, o self é uma coincidência desses opostos, né? Consciente, inconsciente, sombra, persona masculino, feminino, né? E aí, na obra do Jung, quando ele traz psicologia e alquimia, né? A alquimia, gente, é uma grande metáfora para a reconciliação psíquica, tá? Então, assim, a gente vai ter o Sol e a Lua, o Rei e a Rainha. Em muitos tratados alquímicos, a gente vai ver essas figuras, e agora, conforme a gente vai falando sobre isso, vai ficando mais fácil da gente entender essas polaridades, né? A gente vê isso, né, em muitos textos esotéricos, né? Quem estudou ocultismo, cabala sempre vai trazer essas energias de polaridade, né? Por quê? Porque a gente está sempre falando de integração psíquica.
tá? Então, o ânima e ânimos, né, são o yin e o yang internos, né? A ânima como arquétipo feminino no homem e o ânimos como arquétipo masculino na mulher. São pontes entre o ego e o inconsciente e o self, né? É o que vai permitir a construção desse eixo ego-self, que a gente vai falar muito disso, tá? Daqui para frente. Quando isso está inconsciente, gente, isso sai projetado, né? Então, são aquelas são aquelas relações idealizadas e que, claro, que acabam em frustrações, né? Então, assim, aquele homem que idealiza aquela mulher perfeita, né? No começo tudo é flores, mas a hora que esse relacionamento ele começa a se aprofundar, dá ruim, né, gente? A gente vê um monte disso na clínica acontecendo o tempo todo, né? E quando esses aspectos estão integrados, eles facilitam o caminho para o self, para essa totalidade dentro da gente. Trazendo agora um pouquinho da alquimia, né? Já trazendo um pouco desses conceitos aqui para vocês, né? A alquimia, ela possui várias etapas, né? Então, a nigredo é uma etapa, a albedo é uma etapa, rubedo, e tem as citrinitas também, que eu não estou trazendo aqui, tá? Ela é uma fase que nem sempre aparece aí nos livros quando a gente estuda alquimia, mas existe. Cada fase dessa é associada a uma cor, né? E também a um aspecto psíquico, né, dinâmico. Então, por exemplo, a nigredo é associada ao preto, como o próprio nome diz, né? Então, é uma fase de caos e de sofrimento, né? E que traz, né, esse elemento de transformação, tá? É uma fase de dissolução de uma ordem conhecida para um novo desconhecido, né? Então, assim, é muito comum nessa fase, é uma fase que as pessoas elas acabam procurando psicoterapia pelo próprio sofrimento que essa fase traz, né? Então, por exemplo, perda de um ente querido, perda de um bichinho, perda de um emprego, uma separação no casamento, são fases onde a ordem que era estabelecida deixa de existir, né? Então traz muito essa fase de caos, de nigredo, né? Algo está morrendo para algo renascer. Quando esse algo vai renascer, a gente já está falando de albedo, né? A albedo ela está associada ao branco, à purificação, à clareza da ideia, né? Então, a albedo ela está muito associada, né? E a gente vê muitos símbolos de albedo acontecer nos sonhos, né? Com a cor branca. Eu mesma tive um sonho essa semana que eu estava num apartamento, era meu apartamento, e eu estava na lavanderia. E a lavanderia estava em pleno funcionamento ali, com aquele cheiro de lavanderia, lavando roupa, tudo sendo alvejado ali, né? Então eu pensei na Albedo quando eu pensei nesse sonho, né? E é legal porque a gente vai identificando também esses símbolos nos sonhos dos pacientes, né? A rubedo já é uma fase que traz a união desses opostos, está associada à cor vermelha, né? Então, também nos contos de fada, a gente vai vendo essas cores, né? O preto, o branco e o vermelho. No conto da Vassalissa, a gente vê muito isso lá, né? O cavaleiro de branco, o cavaleiro de preto e o cavaleiro de vermelho. Agora que vocês estão entendendo mais, né, da onde vem tudo isso, leiam lá o conto de novo da Vassalissa no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que esse processo alquímico também vai ficando mais claro, né? Então, assim, Sol e Lua, masculino e feminino, Yang e Yin, todos eles vão se reunir, né, na Coniúncio. Coniúncio, gente, é a união desses opostos. Tudo que é união, né, a gente está falando de Coniúncio. Então, assim, a gente também vê símbolos de Coniúncio acontecendo, né, nos processos e nos sonhos dos nossos pacientes, né? Então, a alquimia ela é uma grande metáfora para esse processo de individuação. Eu coloquei aqui a foto, né, dessa brasa pegando fogo, né, para exemplificar tudo isso que eu estou falando, né? Então, a brasa, ela queima, ela fica negra, né? Ela já é, mas ela vai ficando queimada, ela vai dissolvendo ali, né? E ela vai esbranquiçando depois, nesse finalzinho, né? Quando o fogo já está baixando, né? Tem aquela brasa, aquela brancura que acontece, né? Nesse fogo. Isso é um processo psíquico também, gente. Essa metáfora ela é muito importante para ilustrar esses processos que acontecem lá nessa camada do inconsciente, tá? Então, assim, como é que isso acontece na nossa vida, na prática, né? Eu acho importante trazer isso aqui para vocês irem pensando isso na vida de vocês e também, consequentemente, na clínica, né?
Um excesso de yang, né, vai trazer uma pessoa ansiosa, super controladora, né? Muitas vezes com aquele sistema nervoso ativado, né, desregulado no luta e fuga. Então, assim, são pessoas que estão sempre prontas para agir, né? Não conseguem relaxar, não conseguem descansar. Você fala para essas pessoas de, ai, respira um pouco, medita um pouco. Elas falam, Deus me livre, isso não é para mim, né? E é justamente essas pessoas que precisam mais desse movimento, porque o Yang está em excesso nelas, né? E por outro lado, a pessoa Yin é uma pessoa que está aí, né, num movimento mais de congelamento, de vitimização, uma apatia. E esse sistema nervoso dela, ela pode estar nesse estado de congelamento aqui, tá? É fuga que eu quis dizer mais nesse estado de congelamento, né? Não de lutar e fugir como num processo Yang que a gente falou agora. Então, assim, essas pessoas que estão nessa apatia e vitimização, muitas vezes elas projetam o outro, porque está na sombra delas, né? Elas projetam no outro a solução da vida delas. Então, assim, o outro que tem que trazer a solução, o outro que tem que fazer, elas nunca podem fazer nada, né? E reclamam de tudo que vai estar fazendo, de tudo que o outro vai estar trazendo como solução. Por quê? Aquilo está projetado, é uma sombra, né? Então, o movimento que elas poderiam ter está inconsciente sendo vivido na própria sombra delas, né? Por isso que regular esse sistema nervoso para que a pessoa também possa ir sentindo no próprio corpo, né? Outras possibilidades de atuação. Então, através da fala, dos símbolos e também do corpo. Quando a gente integra tudo isso, gente, fica muito mais fácil de lidar com todas essas polaridades aí, né? Que estão dissociadas ou desequilibradas, tá? Então, assim, esse equilíbrio acontece quando a gente vai integrando, né, esses aspectos rejeitados que muitas vezes estão na sombra, né, como eu falei. Então, eu queria trazer para vocês aqui, né, um exercício prático para colocar isso no dia a dia de vocês, né? Sempre é bom, né? Chegou no consultório, né? Dá uma relaxada, dá uma respirada, né? E coloquem aí, né, esse pensamento. O que que está em excesso na sua vida? E o que que está em falta na sua vida? Qual é o movimento necessário para reequilibrar? Puxa, o que que eu faria, né, de algo tão assim que trouxesse algo que está faltando realmente para minha vida? Será que eu estou sendo séria demais, estudando demais, estou esquecendo de me divertir, né, fazer coisas mais divertidas, de sair, de conversar com as pessoas? Será que eu estou tendo alguma atitude excessiva? Estou sendo controladora demais? E não permitindo que a coisa seja mais fluida, né, interrompendo esse ciclo. Coloquem, né, essa atividade aí no dia a dia de vocês, né? Para finalizar essa aula, eu queria trazer esse conceito do Jung, né, que integrar-se é tornar-se inteiro, e a totalidade não nasce da escolha de um polo, mas da integração dos dois. Muitas pessoas pensam ao contrário, né? Eu vou escolher esse lado aqui, eu estou garantida aqui, e aí eu resolvo a minha vida. E aí ele vai ver que não é bem assim, né? E aí, para finalizar, eu quero trazer esse caso clínico, né, da Alessandra. É uma mulher que eu atendo no consultório. Ela está comigo já há bastante tempo, a gente já caminhou muito, né? Mas ela é uma mulher, gente, completamente independente. Hoje não, tá? Mas assim, ela chegou dessa forma no consultório. E assim, ela é casada, ela tem dois filhos, ela tem um bom casamento, mas essa mulher, ela é a do meio de três filhos, né? E ela foi a escolhida, vamos dizer assim, né, pela família para gerir a empresa familiar herdada aí por esses três filhos. Então, ela que ficou no comando dessa empresa e acabou assumindo toda essa responsabilidade com ela, né? E aí, o que que acontece, né? Ela vive a vida assim como se ela pudesse não depender de ninguém. Então, assim, ela paga todas as contas, né? Ela cuida dos filhos, ela vai no mercado. O marido, ele é meio coadjuvante, sabe? Ele não entra muito na vida dela. Ela quase não. Quando ela começou a terapia, gente, ela quase não falava desse marido na sessão, por incrível que pareça, né? E, sabe, não trazia nada assim, né? Então ficava uma figura meio sem forma para mim, difícil até de eu identificar quem era, né, esse marido através do olhar que ela estava me trazendo, né? Por quê? Porque ela tinha essa dinâmica de totalmente independente, né? Então, assim,
ela tinha uma relação com o feminino dela muito prejudicada, né? Até que um certo dia ela teve um nódulo no seio, ela precisou fazer uma cirurgia, precisou fazer quimioterapia, né? E aí, nesse dado momento, assim, o que que aconteceu com ela? Ela começou a ter que depender das pessoas, né? E a mãe, o marido, eles começaram assim a discutir, no bom sentido, né? Quem ia levar ela para fazer a cirurgia? Quem ia dormir com ela no hospital? Quem ia levar ela para fazer a quimioterapia? Ah, então você leva e eu busco as crianças na escola, você faz isso, eu faço aquilo. Ela começou a ter que depender dessas pessoas, né? Nesse momento aí tão importante da vida dela. E aí foi um momento que ela pôde olhar para esse aspecto yin mais receptivo, mais feminino, de uma forma mais contundente que ela não fazia. E ela era assim uma mulher tão com esse yang assim tão exacerbado, né? Que ela não tinha esse feminino muito desenvolvido. Então, assim, ela se vestia de uma forma assim muito vamos dizer assim, nada feminina, sabe? Pegava a primeira roupa do armário e era até estranho, num sentido assim, como ela era uma mulher, né, de uma executiva, né? Mas assim, você olhava para ela, nem combinava muito, assim, né, com a forma como ela se vestia. E na verdade, nada de errado, né, gente, em se vestir dessa forma. Quem não gosta também, né, de se vestir de uma forma mais confortável, como ela fazia. Mas isso era um reflexo dessa dinâmica psíquica, né? Então, assim, não tinha nenhuma intimidade, né? Assim, com nada desse mundo feminino, assim, com as roupas, maquiagem, perfume, um corte de cabelo, né? E ela, em alguns momentos, ela trouxe isso. Então, assim, ela tinha uma alimentação que não valorizava ela, né? Então, assim, ela bebia refrigerante demais, né? Não fazia muita atividade física. Então, assim, ela não se priorizava, né? Ela nunca se priorizava. Então, foi um momento aí que ela passou, né, de poder começar a olhar para esses aspectos, né? Então, assim, a própria vida, gente, ela vai trazendo essas polaridades nas situações que ela vai trazendo para a gente, né, que a gente vai tendo que viver, através de algo que acontece, de um conflito, através de uma doença mesmo, né, como foi o caso dessa paciente. E os nossos sonhos também fazem isso, tá? Os sonhos, eles constelam a atitude que está em oposição à nossa atitude consciente. Então, assim, se a gente está polarizado demais numa atitude, né, muito provavelmente a gente vai ter um sonho que vai trazer a atitude oposta. Para a gente entender e integrar aquilo na nossa consciência. É muito comum a gente ver isso nos sonhos, a gente vai falar isso mais para frente, né? Então é isso. Eu quero que fique mais que vocês absorvam mais esses conceitos de polaridade, né, conforme a gente vai avançando aqui na teoria do Jung, de forma que vocês consigam pensar isso na vida de vocês e também dos pacientes. Eu espero que isso tenha integrado, né, usando esse termo aqui que a gente está falando, mais na consciência de vocês. Espero que tenha ajudado a entender melhor esses conceitos de ânima e ânimos também, tá bom? Então, a gente vai se ver na próxima aula.